Nosso Mundo Animal, o podcast do Pet Zootecnia, apresenta a série Formei, e agora? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da série desse lindo podcast, o podcast Nosso Mundo Animal. É o último episódio dessa série e aqui comigo, né, para conversar aqui com o nosso convidado de hoje, eu tenho a minha amiga e colega Lorena. Lorena, por favor, se apresente. Oi, gente! Como o Arthurzinho já falou, eu me chamo Lorena, também faço parte do Pet Zootecnia. E hoje nós vamos receber a professora doutora Ana Lúcia para conversar um pouquinho com a gente sobre o terceiro episódio da série Formei Agora. E aí Arthur vai falar um pouco sobre a formação da Pro. Bom, a Pro Ana Lúcia, né, conhecida por colegas e alunos, a Pro Aninha. Ela é formada em zootecnia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ela foi formada aqui também, ela é zootecnista daqui. Na graduação dela, ela participou de iniciações científicas, que é o conhecido PIBIC, né? Ela trabalhou com apicultura e meliponicultura. Ela trabalhou também com reprodução e bem-estar animal e fez estágio supervisionado para concluir a graduação. E esse estágio foi lá na UFV, né, na Universidade Federal de Viçosa, a melhor Universidade Federal de Zootecnia aqui do Brasil. Ela trabalhou lá na granja de melhoramento de suíno e em 2013 ela terminou o mestrado dela na Universidade Federal de Viçosa. Ela fez o estágio lá e concluiu o mestrado. O mestrado foi em nutrição e produção de monogástrico. Ela depois seguiu para o doutorado em nutrição e produção de aves e suínos e aquicultura na Universidade Federal da Bahia. Ela terminou em 2016, ela é doutora desde 2016. E, por fim, ela fez pós-doutorado aqui também na UFRB, em ciência animal. Ela fez o pós-doutorado entre 2016 e 2018. E aí, aqui na graduação, na UFRB, né, ela participou de todos esses projetos. Mas aí ela voltou para cá e atualmente ela é professora do curso de zootecnia. Ela leciona diversas disciplinas. E entre elas nós temos alimentos e alimentação, nutrição de cães e gatos, formulação de ração. E praticamente é uma mãe aí para os estudantes de zootecnia. Pro, depois desse currículo imenso, tem que beber uma água e eu vou deixar a senhora falar. Muito obrigado por topar estar aqui com a gente, viu? Oi, pessoal. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, Lorena. Oi a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez com o PET. É sempre um prazer muito grande participar das atividades do PET. Eu sempre falo isso em todas as atividades que eu estou e vou sempre enfatizar, porque realmente é algo que me dá prazer, tá? Que me faz bem. Eu gosto de ver o PET, né, trabalhando como trabalha e gosto de sempre contribuir, né, dentro das minhas possibilidades. Então, muito obrigada, agradeço pelo convite e estou aqui mais uma vez me colocando à disposição de vocês para contribuir, tá? Muito obrigada. Pro, nós que agradecemos a sua participação, é sempre muito bom, nós te admiramos muito, será inspiração para todos os alunos da UFRB, né? Muito obrigada por topar participar com a gente desse episódio, que é assim, o tema, né, dessa série é uma pergunta que vai rondando aí a cabeça de todo graduando no finalzinho aí da caminhada, né? Formei agora. Então agora a gente vai começar o nosso bate-papo e eu já vou fazendo uma pergunta para a senhora. Como é que foi a sua graduação, né? Você fez a zootecnia na UFRB também, que nem a gente está fazendo. Conta aí um pouquinho pra gente como foi sua caminhada na graduação. Nossa, quando eu penso na minha graduação, né, a zootecnia que eu cursei, confesso que, de verdade, quando eu olho para trás, o sentimento que eu tenho é de saudade, sabe? Muita saudade, muita saudade. Eu vivi a graduação de forma muito intensa. Acho que para mim assim, são palavras chaves no período da minha graduação. É intensidade e resiliência, sabe? Persistência, resiliência, porque eu vivi muito intensamente, semestre por semestre, dia após dia, sabe? Quando Arthur falava aí do meu currículo, rapidamente vinham flashes na minha memória, né, na minha cabeça, de todos os projetos que eu participei
no período de graduação, né? Com coelhos, caprinos, ovinos, bovinos, sabe? Com bem-estar, com meliponicultura, apicultura, projetos de extensão, de pesquisa. Eu me envolvi em tudo que eu podia me envolver. Grupos de estudo, sabe? Mas sem fazer algo que alguns fazem, né? Que é tentar abraçar tudo e, na verdade, não fazer nada, sabe? Quer abraçar tudo, mas não resolve nada, não faz nada. Não, na verdade não foi isso. Não é que eu tentei abraçar tudo. Eu fui fazendo dia após dia tudo que eu via que tinha condição de fazer, que estava, né, dentro das minhas possibilidades de tempo, né, de disponibilidade de tempo, de habilidade também, que é algo muito importante. Eu fui monitora da disciplina de Química durante um bom tempo, do nosso querido professor Bui. Enfim, eu vivi assim, a minha graduação foi, para mim, né, quando eu olho para ela, para mim foi maravilhosa. Eu não tenho assim, se você perguntar para mim, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito ou de não ter feito? Não. Eu vivi ela o mais intenso que eu pude viver. Eu aproveitei de forma positiva tudo que eu pude aproveitar, sabe, de coisas boas, de participação em eventos dentro da Bahia, fora do estado da Bahia, sabe? Então, para mim foi uma das melhores fases da minha vida, foi a minha graduação. É isso, acho que é isso. Só de ouvir você falando, né, sobre sua caminhada, assim, é de arrepiar. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi, né, seu discurso sobre como foi essa graduação, e aquilo me marcou e me inspirou muito. Então, de fato, a gente percebe que você viveu a zootecnia, né? Apesar do nosso campo ter alguns desfalques, né? Mas é totalmente possível a gente viver a zootecnia dentro da nossa realidade, né? Exatamente. Você tá falando agora, tá vindo aqui, ó, lágrima nos olhos. Porque, de fato, foi uma caminhada, eu considero que foi uma caminhada, pra mim, fantástica. Pra mim foi. E quando é que foi esse discurso? Que eu não lembro de discurso. Teve na minha turma, não. Na minha teve. Discurso na minha turma. Eu lembro que teve a apresentação. Eu lembro que a Pro apresentou, né? Falou muita coisa. Mas discurso eu não lembro, não, viu? Então, vou ficar com ciúmes. Um dia eu te contei a história toda. Pois é. Ai, Deus. Pro, eu lendo aqui o seu currículo, né? Eu fico assim impressionado. Eu acho que é o currículo que todo estudante de zootecnia quer ter, principalmente aqui na UFRB, conhecendo a realidade, porque trabalhou com tudo que era possível. Eu acredito que a senhora falou uma coisa super importante, que é tentar abraçar tudo e não fazer nada, né? Sobre a questão de querer fazer tudo. Mas a senhora conseguiu fazer muita coisa e pra mim é um sonho conseguir chegar a fazer isso tudo, trabalhar com isso tudo. E de verdade, é impressionante. É a questão do comprometimento, sabe, Arthur? Sim. Eu tive um professor, o professor Jair Marques, eu sempre vou falar dele. E eu acho que enquanto existir vida em mim, eu vou falar dele. Uma das coisas que ele falava era que a gente não é obrigado a se comprometer com nada. Mas a partir do momento que a gente se compromete, a gente se torna obrigado a realizar, e realizar de forma, sabe, criteriosa, bem feita. E eu aprendi muito isso com ele. Então, quando eu me comprometia com alguma dessas coisas que você leu aí no meu currículo, eu realmente fazia, sabe? Eu me debruçava, eu me empenhava, eu perdia muitas noites de sono, eu deixei de ir para casa muitas vezes. Olha que a cidade onde meus pais moram é muito perto daqui, né, de Cruz das Almas, e eu ficava sem em casa por causa do meu comprometimento com as atividades que eu tinha como atribuição. Então é mais essa questão, é de você realmente se responsabilizar pelo que você se compromete. Sim, verdade, Pro. Agora, como a senhora falou aí, e como tem no currículo também, que foram diversas coisas por onde a senhora passou, né? Trabalhou com diversas coisas aqui na graduação, com o PIBIC, né? Iniciação científica. Mas eu gostaria de saber, Pro, qual é o seu atual foco, atual mesmo hoje, na zootecnia. Diga pra gente. Bom, atualmente eu sou uma zootecnista docente, né? Eu
eu sou uma professora, né? Eu sempre quis ser professora, na verdade. Essa profissão foi escolhida, né, desde muito pequena. Então eu vivo a docência dentro da zootecnia. E aí, nessa área de docência, o que eu faço? Além de dar aulas, eu faço pesquisa, né? Então eu oriento alunos de graduação e de pós-graduação também, né? E em quais áreas, né? Você sabiamente falou aí as disciplinas que eu ministro aula hoje. Então, hoje eu oriento alunos na área de alimentos e alimentação mesmo, produção de alimentos, avaliação de alimentos. Eu oriento alunos na área de nutrição de não ruminantes, né? De coelhos e de suínos. Alunos de pós-graduação, né? É meu orientado na área de suínos, nutrição de suínos, comportamento de cão e gato. Então, atualmente, a minha área de atuação é realmente essa. Eu sou uma zootecnista docente, né? Docente que na área da zootecnia, dentro da docência, trabalha, né, com uma pesquisa voltada para essas áreas de nutrição e alimentos e alimentação. E comportamento, né? Comportamento de cão e gato. Ô, Pro, a senhora falou aí que sempre quis ser professora. É sempre voltado... Foi pensando assim, ser professora da área de animal mesmo? De ciência animal? Ou foi assim, descobri já quando tal, fez assim o vestibular? Não. Eu sempre quis ser professora, acho que por incentivo de uma tia minha, que é uma professora fantástica. E aí eu fiz, no segundo grau, eu fiz o magistério, né? Justamente para lecionar. Depois disso, eu fui para uma escola técnica, que foi realmente onde eu aprendi a amar ainda mais os animais, porque eu sou de uma família rural, então eu cresci com os animais, aves, suínos, bovinos, eu cresci com os animais e sempre tive muita afeição pela área rural, de uma forma geral. Quando eu fui para a agrotécnica, eu fiz o curso de agropecuária. Lá eu vivi realmente a parte, né, de agricultura e da pecuária. E foi lá que eu me apaixonei pela pecuária, né, de uma forma mesmo, em termos de conceito, sabe? De conteúdo, de lidar com aquilo. E foi onde eu me apaixonei por suínos, né? Foi na agrotécnica. Então, saí da agrotécnica e vim para a graduação. E na graduação, eu tracei uma meta. Bom, eu quero ser professora. Mas agora não mais professora de ensino fundamental, como antes eu achava que eu queria ser. Eu quero ser uma professora de um curso superior e na área da zootecnia. Eu quero trabalhar com produção animal. Então foi dessa forma. Eu sempre quis ser professora, depois veio realmente o aprofundamento no conhecimento da área, né, da pecuária, o amor por suinocultura e aí fui juntando tudo. E, enfim, tô aqui. Olha, Pro, eu sempre digo que a gente tem muita sorte, porque apesar da gente não ter os suínos aqui na universidade, né, o setor de suínos, a gente tem duas professoras maravilhosas dessa área. A paixão de vocês contagia a gente. Então, Pro, sobre o tema, né, do nosso podcast, essa questão de formar e tal, a gente sempre fica meio na dúvida, né, de qual vai ser a nossa atuação. E uma das possibilidades de atuação profissional para a gente da zootecnia é seguir também a carreira docência, né? E aí uma das coisas que eu acho que pode nortear a gente nesse sentido é saber como é que funciona a rotina dentro dessa área, né? Porque às vezes a gente não tem tanto contato, assim, não sabe muito como é que funciona. Mas então a senhora pode contar um pouco pra gente como é que funciona a sua rotina, de preparo de aulas, de conteúdos e tudo mais. Bom, diferente do que eu acho que alguns pensam, né? É uma rotina bem pesada, Lorena. É bem pesada, mas assim, pra mim, é um peso que não dói. Não é um peso fardo. É um peso no sentido de ser corrido, sabe? Mas como eu amo fazer isso, não dói, não é fardo. Mas é uma rotina que você trabalha se você não se policiar de domingo a domingo. Né? Porque você toda semana dá aula, né? Ministra a aula, então eu, pelo menos, estou falando por mim, né? Particularmente, desde 2016 que eu dou aula em curso superior, porque eu já dei aula em uma faculdade particular. E desde 2016 que eu atualizo as minhas aulas
todo semestre. Mesmo que eu tenha dado a aula semestre passado, desse semestre eu vou atualizar as aulas todas de novo. Então, é atualização de aula, é elaboração de dinâmica, é elaboração de atividades avaliativas, de correção de atividade, e lança nota, e lança frequência no sistema. E aí tem as orientações, né? Orientação de TCC, orientação de estágio, que requer tempo, que requer dedicação nossa. Orientação de ACC, orientação de alunos na pós-graduação, pensar em elaborar projetos, escrever projetos, submete projeto para avaliação no centro, registra o projeto, submete projeto para avaliação pela CEUA, sabe? Então, assim, e aí vem a extensão, e deu um pepino no experimento lá no setor de cunicultura, corre para lá. Antes de gravar esse podcast mesmo, eu cheguei do setor de cunicultura, porque a gente foi lá resolver algo que é do experimento que está rodando de PIBIC, né? Que a gente orienta PIBIC, 4, 5 orientados de PIBIC, 3 orientados de PIBIC por ano, né? E aí vem relatório de PIBIC, parcial, final, vem resumo, vem artigo para escrever, publicar. Então, assim, é uma rotina intensa. É uma rotina intensa, é corrido, é muito corrido, né? Pelo menos para mim, que vivo isso intensamente. Mas, como eu te falei, é algo que não pesa para mim, não, porque eu amo fazer isso, é um combustível para mim, sabe? Enfim, eu considero uma área, assim, fantástica. A docência, a zootecnia, para mim é fantástico. É corrido? É. Às vezes a gente abdica de algumas coisas, não é só quando a gente é estudante que a gente abdica das coisas, não, viu, gente? Quando a gente já é profissional, a gente já é professor, a gente também abdica das coisas. Então, existe sim, né, os momentos em que a gente perde algumas coisas, né, pessoais e tudo, pra estar né, mas que pra mim é algo, sabe, que me satisfaz. Sou feliz, muito feliz. Eu sou testemunha disso, né? Porque no semestre passado a gente fez alimentos e alimentação. E assim, era... Nossa, as referências, né? Assim, tudo de 2020, 2021, 2022. Então, assim, a gente tava tendo ali acesso a dados muito frescos, né? Muito recentes. As dinâmicas faziam com que a gente aprendesse de forma muito mais interativa, né? E fixasse o conteúdo de uma forma muito mais eficiente do que aquela questão quadro, né? Aluno. Realmente pro. Olha, eu não tô gostando não, porque eu não peguei nenhuma disciplina da Pro. Eu tô vendo você aí falando de discurso, eu tô contando semestres pra poder chegar a minha vez de pegar essa hora vai chegar. Tá chegando, a gente vai se encontrar umas 4 vezes, 3 vezes ainda, fique tranquilo. Olha aí, mais que eu ainda. É. Ai, meu Deus. Pro. Acredito que, assim, vendo como a senhora fala aí sobre a questão da correria, não sei se essa é uma área muito... A docência é uma área tão preferencial para quem está se formando em zootecnia, né? Mas... eu acho que não é tão concorrida. Não sei como é que é a situação, mas... Não sei como encaixar essa pergunta direitinho para a senhora, mas o mercado de trabalho em relação... A senhora vê muitos zootecnistas formados querendo seguir carreira docente ou querendo mais ir para campo mesmo? Arthur, quando a gente pensa de uma forma geral, né? No meu tempo, quando eu terminei graduação, pós-graduação, eu senti um interesse maior do que hoje, tá? Eu acho que antes o interesse era maior. Mas ainda hoje existe, e como você falou aí, né, não sei se é uma área concorrida, eu acho que não é, mas é uma área concorrida, tá? A docência em instituições federais, para curso superior, nas áreas da zootecnia, são sim, né? É uma área procurada, muito bem procurada. Tá? Eu tenho colegas que até hoje ainda tentam se inserir, né, na área da docência. A
maioria, eu acredito e quero acreditar, né, que realmente por amar, por gostar disso. Porque às vezes, o que acontece? Você está fazendo zootecnia e você traça na sua cabeça que você quer trabalhar com extensão. Você quer sair da graduação e trabalhar com extensão. Aí, no momento final da sua graduação, você tem alguma experiência com uma outra área, que seja pesquisa, ou que seja realmente, vai dar uma palestra num lugar, e se descobre e vê que, na verdade, você tem lá, né, na sua corrente sanguínea, algo que te dá prazer quando você, né, dá uma palestra, quando você vive uma outra experiência. E daqui a pouco os seus caminhos vão embrenhar para outros lados. Então tem muita gente que entra na graduação pensando em uma coisa e vai, a cada semestre, vai meio que repensando, refletindo, vivendo e se permitindo viver, porque isso é muito importante. É bom a gente entrar na graduação com uma ideia do que você quer fazer, mas é importante também você não se fechar só para aquilo. É importante você se permitir viver outras possibilidades. E aí, quando você se permite viver outras possibilidades, você vai descobrindo outra coisa que você não sabia que você tinha dom para aquilo. Daqui a pouco chega no final da graduação, vou fazer um mestrado aqui só para testar. E nesse teste você vê que, na verdade, o que você mais queria na vida, e você não sabia, era ser um professor, tá? Então, é uma área que eu acredito que tenha, sim, concorrência. Acredito não, tem concorrência, né? Prova disso é quando a gente vê os concursos da vida, né? Com 80, 100 e poucos inscritos para uma vaga, sabe? Em uma área, tá? Então, sim, tá aí é um mercado, digamos assim, entre aspas, bem procurado e promissor. Eu acho, não sei, talvez eu esteja errado, né, nessa questão, mas eu vejo como a docência, principalmente nas faculdades públicas, tendo bastante pesquisa, né? Você ser docente nas universidades públicas te dá a oportunidade de descobrir coisas novas, e acredito que para quem tem interesse nisso, é maravilhoso. Exatamente. E é isso mesmo. Isso, e até para quem gosta muito da área de pesquisa, né, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país não valoriza tanto os pesquisadores. Então, eu acredito que a docência é uma forma, né, da gente se inserir na pesquisa, mas de uma forma mais segura, né, digamos assim. E aí, aproveitando esse gancho, não sei se é uma pergunta muito indelicada, mas a senhora gostaria de comentar um pouco sobre a média salarial, da sua atuação como professora, ou algo assim? Você fala como docente, né? Essa é uma pergunta, assim, que enche o coração de um estudante. Se a senhora quer puxar um estudante para ser professor, eu acredito que esse é o momento. É decisivo. Verdade. É o ponto-chave. Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Vocês sabem qual é a média salarial de um zootecnista no Brasil hoje? A média, não é o que ele, né, ganha quando ele está começando a carreira ou, né, mais para frente, não. Uma média salarial no Brasil para o zootecnista, atuar como zootecnista. Vocês sabem quanto que é? Ô, Lore, você sabe? Eu confesso que eu nunca olhei. Eu também não. A média salarial, ela é um pouquinho mais que R$3.000. Como zootecnista. Terminou a graduação, tá? Você vai ter trabalhos. Claro que isso varia muito, tá, gente? Isso, quando a gente fala de média, é porque a gente tá com a cabeça numa mufla e os pés no freezer, né? Mas, normalmente, quando o zootecnista, ele sai mesmo, ele egressa, ele acaba de formar, ele vai encontrar aí trabalhos no inicial 2.000 e pouco, e aí tem gente que ganha como zootecnista, só o zootecnista, 12, 13 mil reais, né? Depende muito de onde você esteja. Mas numa média de 3.000 e 3.000 e pouco. Bom, a docência, eu vou dizer para vocês, quando você inicia, né? Porque a gente tem um plano de carreira, né? Então, quando você inicia, é o dobro desse valor, tá? Então, um pouco mais de 13 mil reais é o... Olha, Arthur, já começou a ficar interessante. E aí você inicia ganhando um pouco mais que o dobro disso. E aí vai lutando
vai lutando cada 2 anos para melhorar o seu salário, entendeu? Parece que eu estou achando a minha carreira, hein? Parece que eu estou sabendo onde eu vou me encaixar bem. Será? Você tem que amar, você tem que gostar de ser professor, viu? Olha lá. Pro, ai, olha, vamos ver o que vai ser, né, daqui pro final do curso. Mas assim, Pro, vendo que a senhora tanto permaneceu, né? Saiu da graduação, fez mestrado, doutorado. E não deve ser com certeza muito diferente as dificuldades que a senhora encontra atualmente do que as dificuldades que a senhora encontrava na época da graduação. Mas a senhora pode comentar um pouco, porque acredito que muita gente pode se identificar, né? Tanto as dificuldades que a senhora passou na graduação e as dificuldades que a senhora encontra hoje, atualmente. Principalmente pelo fato da senhora continuar dentro da graduação, porém agora está lá na frente, né? Dando aula. Sim. Arthur, quando eu olho para a minha graduação e penso em dificuldade, eu vou te falar de 2 coisas, tá? Porque realmente foi a minha realidade, tá, gente? Foi difícil para mim. A primeira coisa, que foi o mais difícil, foi a parte financeira mesmo, tá? Então, estar longe de casa foi difícil para mim, né? Por um triz, assim, eu lembro que no mês que eu estava chorando porque eu ia ter que ir embora, no mês de maio de 2007, nunca esqueço disso. Maio de 2007 eu estava no prédio da reitoria chorando porque eu ia ter que ir embora, porque o meu pai não tinha 50 reais para pagar o aluguel, né, da casa que eu dividia com os meus colegas. E aí naquele dia o professor Bui passou por mim e ele nem viu que eu estava chorando, né? Ele passou por mim e perguntou se eu tinha bolsa de PIBIC. Eu falei, bolsa? Eu não tinha nada, né? Eu falei, bolsa deve ser dinheiro, não tenho. Vai na minha sala ali pra gente conversar. Na hora eu fui correndo pra conversar com ele. Que foi onde eu tive um aprendizado muito grande, tá, gente? Foi nessa fase aí. Eu lembro que eu conversei com a senhora um pouquinho sobre isso, a senhora me contou essa parte. Realmente muito marcante. Então foi assim, pra mim, foi realmente a primeira dificuldade e foi a maior. Foi a questão financeira mesmo, né? Graças a Deus que Bui apareceu na minha vida e que depois eu consegui também a residência, fui morar na residência. E graças a essas 2 condições, e aí desde que eu assumi uma bolsa de monitoria científica com Bui, desde então eu sempre tinha bolsa de PIBIC até finalizar o meu curso, né? E aí, graças a Deus, consegui terminar. A segunda dificuldade, aí pairava sobre as disciplinas básicas, né? Álgebra, química, física, tá? Oh, meu Deus, básicas da né, área de exatas, né? Não são as outras básicas, não, mas as básicas da área de exatas, menino do céu. Essa é a que mais pega pra gente, que é estudar zootecnia aqui, viu? Porque... Verdade. E eu vim fazer zootecnia, né? Falando, meu Deus do céu, quando cheguei aqui que eu peguei física, química e álgebra, eu falei, meu Deus, tô fazendo zootecnia, eu tô fazendo engenharia. E quando eu fiz o vestibular, que não foi o Enem, né? Aqui antes, quando eu entrei, realmente era a UFBA, não era o UFRB. E a UFBA tinha 2 fases, né? Uma primeira fase, que eu acho que era objetiva, e se você passasse, você ia para a segunda fase, que era uma prova aberta, acho que era de 4 questões. E nessa prova aberta, eram questões, assim, de matemática, sabe? Eu lembro que eu respondi, falei, por que eu tô fazendo prova assim, de matemática para zootecnia? Acho que era matemática, química, e eu acho que foi biologia, assim. Enfim. Então, para mim, foi a segunda dificuldade na graduação. Mas confesso a vocês que não foi pior do que a questão financeira, tá? Não foi. Eu me dediquei, corri atrás, sabe? Ia atrás muito dos professores para tirar dúvida. A professora Ruth, não sei se vocês conheceram Ruth de álgebra, eu ia atrás de Ruth o tempo todo para tirar dúvida. E Ruth era uma mãe também, né, Pro? Ruth era uma mãe. Eu respondi as listas 3, 4 vezes para aprender e entender o que eu estava fazendo. E foi, né? Então, para mim, foram as 2 maiores dificuldades. O resto... Acho que o que mais pega aí, realmente, de modo geral, para
o estudante de zootecnia daqui é a parte realmente de exatas, que a gente tem que passar. Porque... fora isso aí, pra mim, o resto foi só trampolim. Só. Sim, Pro, mas e atualmente, sendo professora? Tem alguma dificuldade, assim? Tirando a correria do dia a dia. Sim, a correria do dia a dia não é dificuldade, não. Dificuldade é você não conseguir fazer, né, executar um projeto de pesquisa no setor zootécnico, porque ele não está funcionando bem, porque a estrutura não está boa, porque os animais não estão bons, porque não tem ração, porque, sabe, dificuldade, isso aí não é correria, não. Dificuldade, meu Deus do céu, Não sofro por isso, mas os outros professores que sofro sim, claro que sofro. Vou fazer análise no laboratório e não tem um equipamento de proteína bruta quebrado, sabe? Nossa, Pro, é terrível. Energia, sabe? Dificuldade, a gente não tem dinheiro para consertar, para comprar e não tem investimento, não tem incentivo né? Enfim. E muitas vezes o que dá ainda para tirar do nosso bolso, a gente tira. Olha, eu já comprei ração para animal, para rodar experimento. Já mandei 4 vezes a amostra para outro laboratório, pagando para fazer análise por não conseguir fazer aqui, sabe? Então, assim, as dificuldades existem. São diferentes de quando eu era graduanda. Lá, quando eu era graduanda, também tinham essas dificuldades, mas não era como é hoje. Não eram, tá? Eram um pouco mais... um pouquinho mais light. Os professores enfrentavam, mas conseguia, pelo menos, tanto que eu participei de vários experimentos, né? Mas hoje é bastante complicado. Acho que hoje é uma das maiores dificuldades, sabe? É você realmente desenvolver projetos, pesquisa. Muitos professores que não conseguem dar uma aula prática realmente por falta de animal, porque falta equipamento, porque falta material, sabe? De uso individual, enfim, é bem complicado. Assim, a gente que tá aqui de fora percebe, a senhora conversando aí, né? Falando, aluno a gente sempre percebe, né? Algumas coisas, mas nem tanto como um professor, porque eu lembro que quando eu peguei fisiologia, o professor Carlos Ramos, ele falou sobre a questão de o centro de pesquisa do Brasil são as universidades públicas. Então, a senhora comentando aí sobre as coisas é terrível, porque as universidades públicas que são a cabeça para poder tudo acontecer, né? Descobrir coisas novas, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, é isso. Acredito que a senhora, como professora, percebe muito mais do que a gente como aluno. É uma triste realidade. E é uma realidade daqui, da universidade, né? A pesquisa sendo basicamente financiada pelos professores mesmo, né? Que a gente não tem estrutura. É isso aí. Mas é isso, Pro. Quando você estava respondendo a pergunta de Arthur, você comentou sobre a monitoria. E aí, eu e Arthur, nós já tivemos a experiência, né, de sermos monitores. E eu gostaria até que Arthur comentasse um pouquinho sobre isso, né? Na minha experiência, foi, assim, instigante, sabe? É muito legal essa troca, é muito legal você ajudar na formação de alguém, é muito positivo. E eu acho que isso acaba influenciando um pouquinho na nossa decisão. Você já tinha comentado aí que... né, Arthur? É muito legal, né? Você não, é muito bom. Ser monitor é incrível. Fora que você acaba pegando um pouquinho mais o conteúdo, né? É surreal. A experiência é surreal demais, você ser monitor. Sim, eu sei o que é isso. Eu tô sentindo uma coisa diferente. É isso mesmo. E a senhora tinha falado, né, que a vontade de ser professora vem desde a infância. Mas então, a senhora acha assim, que a monitoria influenciou alguma coisa? Você já entrou no curso querendo ser professora ou essas experiências te direcionaram mais, te afirmaram mais
o seu propósito de vida, né? Lore, eu entrei no curso para mexer com suínos. Eu entrei no curso porque eu queria trabalhar com suínos. Ponto final. Né? E eu acho que todo mundo sabe, né? Basicamente. Sim. Eu preciso falar. Olha pra Proaninha, lembra logo dos suínos. Não, mas é porque é incrível. Eu acho que se perguntar todo mundo aqui que entrou, sabe? Proaninha, que queria trabalhar com suínos, mas hoje é professora. Todo mundo sabe. Eu entrei para trabalhar com suínos, né? Existia o amor pela docência, existia desde sempre. Eu lembro que eu era criança, na minha turminha, né, de primos, irmãos, eu era sempre a professora. Ia brincar de sala de aula, eu era a professora. Sempre fui a professora. Então, eu sempre gostei, sempre quis. E entrei na graduação para mexer com suínos e falei, bom, é o seguinte, se eu for, né, um dia ser professora, que seja, então, de um curso superior e que seja de suinocultura. Tanto que o concurso que realmente eu passei, né? Eu passei para um curso, né, na área de suinocultura. Eu era professora de suinocultura em outra universidade e vim para cá por redistribuição, né? Mas era realmente de suinocultura. E hoje eu dou aula de suinocultura também aqui no FRB. Né? Eu compartilho uma disciplina com o professor Jerônimo, ele na área de avicultura e eu na área de suinocultura, para o curso de medicina veterinária. Aí, aproveitando um pouquinho a paixão, né? Pois é, exatamente. O útil ao agradável, tá tudo perfeito. Eu nem sabia que a senhora dava aula pra Medvet. Eu peguei aqui, quando eu vi o currículo da senhora, eu só vi, praticamente só foquei nos currículos, porque eu nem sabia que a senhora dava aula pra Medvet. Mas a senhora divide com o professor Jerônimo, é? Ele dá parte de avicultura e eu de suinocultura. Que massa, eu gostei. Pra gente finalizar, no caso, pelo que a senhora falou aí, tem a questão a senhora já sabia que queria ser professora, também tem a questão que a senhora entrou querendo trabalhar com suínos. Mas, como eu posso fazer essa última pergunta para a senhora? É a questão de... Quando a senhora fez a graduação, queria trabalhar com suíno, acabou atualmente sendo professora, é a professora de suíno para Medvet, né? Mas para gente, para zootecnia, são várias outras, né? A senhora se sente, assim, sente falta de não trabalhar tanto assim com os suínos para zootecnia? Não. Interessante, Arthur, que quando eu terminei a graduação, eu passei em 2 programas, né, de pós-graduação. Um seria para trabalhar com reprodução e outro seria para trabalhar com nutrição de suínos. Esse outro seria mais distante, né, que foi a UFV. E aí eu entrei e saí da graduação com o mesmo pensamento, tanto que eu preferi ir para a UFV para mexer com suínos lá. Então, hoje, eu olho para trás e eu penso assim, tudo que eu queria ter vivido, eu realmente vivi. Eu tive uma experiência fantástica de pouco mais de 5 anos com suínos, né, durante a pós-graduação. Eu fui professora realmente de suínos em outra instituição e hoje eu continuo sendo professora de suínos. E eu posso fazer pesquisa como eu estou fazendo pesquisa com suínos, né? Enfim, eu e a outra professora de suinocultura que é fantástica, sabe? Eu sou super fã dela. A gente, graças a Deus, trabalha bem, né? Se dá muito bem. Então, assim, tá tudo perfeito. E tô me redescobrindo também, né? Vem agora uma outra área, nutrição de cães e gatos, né? De formulação de ração, que, de certa forma, eu continuo na área, né? De especialização, né? De pós-graduação. Eu não saí, porque eu continuo trabalhando com alimentos e alimentação para animais não ruminantes, continuo trabalhando com a parte de nutrição para não ruminantes e tá tudo certo. E o foco onde? Em suinocultura e aproveitando aqui que a gente tem o setor de cunicultura, né? Trabalhando também com coelhos. Tá tudo perfeito. Na mais perfeita ordem.
E trabalhar com coelhos é incrível também, né? Quem tá levei uma mordida aí. hoje. Eu também levei. Gente, trabalhar com esses coelhos é terrível. É bom, mas receber mordida é terrível. Mas eles são as fofuras, né, gente? Eu visitei o setor há muito tempo atrás. Nossa, fiquei encantada. Tirei foto com todos. Ai, Lori, só pra te cortar, mas tá incrível lá. Agora que tem filhotes, tem lá para os novinhos. Nossa, é uma fofura. É muito massa, é muito bom. Ai, gente. E aproveitando o gancho aí das disciplinas, né, que a Pro tá bastando, semestre que vem, com fé em Deus, formulação, né, Pro? Com certeza, tô te esperando. Ai, gente, não, eu não tô gostando. Eu não vou poder pegar. Vocês estão comentando ainda, eu vou pro 5º semestre. Oh, Deus. Infelizmente, Arthur, vai ter que esperar um pouquinho. Semestre que vem a gente vai brincar muito, Lorena, com formulação de ração, você vai ver. A Pro é uma das coisas que eu sou apaixonada, viu? Vamos ansiosa. Muito. Pode ter certeza disso. Ai, Pro, infelizmente estamos chegando ao final, né? Infelizmente está acabando. Em nome do PET Zootecnia, a gente agradece muito pela senhora ter topado estar aqui batendo papo, né? Conversando com a gente, podendo tirar algumas dúvidas. A gente agradece de coração. Eu também, né? Incrível conversar com a senhora, é maravilhoso. Eu vou atrás da senhora, encho o saco da senhora, então agradeço de coração. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço, Arthur. Vou agradecer sempre, tá, vocês, pelos convites e por verem em mim, né, uma possibilidade de contribuição, tá? Sou eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns ao PET por tantas atividades maravilhosas que vocês desempenham, que vocês desenvolvem. Vocês fazem a diferença no curso de zootecnia da UFRB, tá bom? Muito obrigada por todo o empenho e dedicação de vocês. Muito obrigada pelo convite e parabéns, viu? Pro, agora cuidado, viu? Daqui a pouco a gente tá correndo atrás da senhora de novo. Daqui a pouco a gente tá aí batendo na porta, falando, outra coisa. Estou aqui. Com certeza, a senhora já é agregada do peixe, né? Nossa peixiana do coração. Então, Pro, muito obrigada, viu, pela participação. Foi tão bom que passou muito rápido o tempo, né? Rápido, não foi? Nossa. Pois é. E aí eu gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo também, né, o nosso podcast. Com certeza vai direcionar aí, né, e responder a pergunta, formei e agora? Então, muito obrigada a todos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, Nosso Mundo Animal. Ele vai estar disponível nas plataformas digitais. E sigam o nosso Instagram, @PetZootecniaUFRB, para acompanhar as nossas atividades. Um beijo e até a próxima!